Senhores telespectadores, vocês estão assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade o programa Mesa de Bar, que traz blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui um homem que conduz até, participa de conversações em língua alemã, porque ele se chama Werner Reimer. E é blumenauense de nascimento, né, Werner? Sim, senhor. Nasceu onde? Blumenau. Nasceu em casa ou nasceu na maternidade Elsbeth Köhler? Elsbeth Köhler. Era famosa, né? Famoso prédio, né? E você tinha mais irmãos? Não, sou filho único. Filho único, é? Eu teria uma irmã, mas ela Faleceu. nasceu antes do que eu, mas com problema no coração, e ela faleceu, só viveu 3 dias. Olha só. É. Então você foi o herdeiro único na Clínica das Canetas. Que foi fechada porque a esferográfica tomou conta. Pois né? é. Agora você morava onde? Eu nasci e me criei na Rua Timbó. Rua Timbó. Rua Timbó, a maior parte da minha vida eu passei naquela Rua Timbó. Antes era Beco, né? Beco Timbó, né? Inclusive eu escrevi até um artigo da lembrança. Timbó é transversal da Rua São Paulo, né? Hoje é uma transversal da Rua São Paulo. Né? E eu convivi a minha infância, a minha juventude, até casar. Casei em 67 e morei de aluguel 2 meses lá. Saí da casa dos meus pais e depois eu fiz a minha casa própria na Rua Amazonas, no começo da Garcia. Na Garcia. E mora hoje lá? Não. Não, hoje eu moro num apartamento na Rua José Westermeier, no bairro da Velha. Esse é um bom bairro, né? Bom bairro. Livre de enchente, porque a enchente de 83 eu peguei 1,80 m no segundo pavimento. Perdi tudo. Aí eu digo, não, chega. Chega de pegar a enchente. Você sabe que eu tinha minha casa na Rua São Joaquim, a minha casa era a mais alta da Rua São Joaquim. E na de 83, não, a de 78, acho que foi no Natal ali, pela primeira vez entrou água na minha casa, foi de 81, na verdade. Entrou até na altura do meu joelho. Pegou assim o piano da minha mulher, ficou só o teclado fora da água. Aí eu disse, sabe de uma coisa, vamos cair fora, porque aprendeu a entrar na nossa casa. E foi a sorte, porque a de 83 foi até o forro e a de 84 até passou um pouquinho, né? Em 79 eu perdi os meus pais, que eu já morava no começo da Garcia. Eu perdi meus pais num acidente. Acidente, né? Nós viemos voltando de uma viagem de turismo. E aí, em função do seguro, eu consegui fazer um puxado, lá onde eu morava no começo da Garcia. Então ali eu fiz 2 pavimentos, né? E por incrível que pareça, entrou 1,80 m no segundo pavimento. Porque aquele início ali da rua, ali o Dr. Blumenau tinha feito, era para ser um piscinão ali, né? Era para não fazer nada, que era para juntar água quando desse enchente. Mas o pessoal foi construído e tal. E hoje é uma região que facilmente a água vai lá em cima mesmo. Né? Então foi essa aí que fez correr. Aliás, muita gente correu lá para o lado da Velha, né? Sim. Caçadores. O bairro da Velha, em 74, quando eu trabalhava na madeireira Odebrecht, foi lançado um loteamento, Jardim dos Caçadores, a Rua dos Caçadores, 314 lotes. E aí o diretor, o Armin Odebrecht, ele distribuiu para os corretores para vender. E ele questionava os corretores: vocês não estão conseguindo vender? Qual é o problema? O lote é tudo legal? Não, a turma olha a planta, gosta da papelada, examina os papéis, tudo em ordem, tudo em ordem. Acho muito longe. Aí eles perguntam: mas onde é que é esse loteamento? É na Rua dos Caçadores. Não, então Open de Velha, assim eles faziam. Ou seja, não, lá em cima da Velha. Muito não, longe. Muito longe. Não era nem calçada a Rua dos Caçadores, não era nem pavimentada, né? Então, tinha uma árvore plantada no meio da entrada ali, lembra? Então, como mudou a coisa, né? Então, Blumenau cresceu muito, principalmente na década de 70, né? 70 mesmo expandiu. Né? Agora, escola foi para onde? Em 49, ao completar 7 anos de idade, eu, como eu nasci em 42, né?
O meu pai trabalhava na livraria Blumenauense e ele me colocou no Jardim da Infância das Irmãs, do Colégio Sagrada Família. Vocês eram católico, não? Não, nós somos evangélicos, de lar evangélico, né? De casa. Certo. Coitada da irmã Carmozina, ela deve ter sofrido. Mas ficou famosa. A irmã Carmozina, ela teve a paciência de me explicar falar português. E aí com os amiguinhos, né, aí não foi difícil, aí em questão de pouco tempo eu estava falando português. Só falava alemão até então? Em casa só alemão. E eu, já acostumado de falar na rua em português, cheguei em casa falando português, e meu pai era muito rígido, muito severo. Comparado com a educação de hoje em dia, era super severo. Né? Aí eu entrei em casa lá falando português, aí meu pai bateu assim com violência na mesa. Vai, Maria, escuta aqui. Eu sou alemão. Aqui na minha casa só se fala alemão. Lá fora com teus amiguinhos, lá tu fala português. Pois olha, eu respeitei esse meu pai até o fim da vida dele. Na casa dele conversava em alemão. Mas a gente, quando morava na Alemanha, né, a gente também primou isso para as crianças falarem português. Em casa e alemão na rua. Aí a minha filha do meio chegou em casa e começou a falar uma coisa em português e virou para o alemão. Aí minha mulher disse, não, peraí, fala em português. Português, diese blöde Sprache, essa língua boba. Já se sentiu alemã? Né? Pois é, eu já não tive... o que também influenciou, que na escola nós falávamos português. Aí chegava no então Beco Timbó, a vizinhança, todo mundo falando alemão. Né? Família do Willy Brandt, família do Benno Guenta, família Hoffmann... família Rabe, toda a vizinhança, toda a piazada falando alemão. Era normal, né? Aí, então, não foi difícil. Só que acontece o seguinte, eu não consegui fazer a mesma teoria, a mesma lógica com os meus filhos. Por quê? Em primeiro lugar, não existe mais a rigidez daquele tempo. Sim. E em segundo lugar, a companhia deles, em volta deles, só falavam português. Então, eles praticamente não falam alemão. O que é lamentável, né? Porque nós somos um povo que era para ter facilidade de se comunicar em qualquer outro lugar, porque tem descendentes de tudo quanto é raça aqui. Mas o pessoal só fala português. Até japonês, filho de japonês só fala português. E a juventude puxa muito para o inglês, né? Hoje o inglês vai né? É a língua universal. Né? Inventaram Esperanto, mas Esperanto não pegou, né? O inglês que está se conceituando como... É uma língua mais fácil também, né? Só tem um artigo, né? É só ver e tudo. E o alemão já tem 3 para complicar, né? Aí moça, por exemplo, é neutro, coisa mais feminina que moça não tem, em alemão é neutro, porque nada tem a ver com sexo, as palavras, né? E um rio é feminino, o outro é masculino, é der Rhein, o Reno, die Mosel, Mosela, né? Tem que aprender com o artigo, complica a vida de quem vai aprender, né? Mas a nossa língua também, o português, é danado, né? Meu Deus do céu. Pois eu já vi muito alemão se queixar, dizer, mas português troca, mistura e... Assim, quando eu fui ensinar meu filho a ler, né? Lá na Alemanha, aí com a revista, Viagen, eu disse, não filho, em português não é gin, é viagem. Aí ele começou de novo, né? A viagem foi longe. Aí eu digo, não, filho. Sim, mas é gay ou é G? Porque antes A de O e U é gay, antes de E, I é G. Aí começa a ver a dificuldade que tem, né? Porque para o alemão gay é gay, sempre. Isso, inclusive, meu pai, ele era numismata, colecionava moeda de porcelana. A especialidade dele era de porcelana. Porque no tempo do Hitler eles usavam metal para fazer armamento e faziam dinheiro de porcelana. E aí veio um senhor da Alemanha para trocar, sei lá, veio visitar aqui, né? E acabou nós viajando. Fomos até Minas Gerais, aqui, Foz do Iguaçu.
Aí, ele, em primeiro lugar, ficou, vamos dizer assim, impressionado com o tamanho do Brasil. Mas o que mais chamou a atenção dele é que é um país tão grande e praticamente do sul com o do norte se entende. Sim. Claro, existe um dialeto um pouquinho... regionalismo. Um sotaque, né? Mas um sotaque um pouco... Isso eu acho que foi um mérito, sabe o quê? Primeiro da Rádio Nacional e depois da Rede Globo. Porque a Rádio Nacional, todo mundo via a Rádio Nacional, então sim, até a já gíria... é uma escola. Até a gíria carioca virou a gíria brasileira, né? Então isso ele ficou impressionado, né? Porque lá, meu Deus do céu, ali, o outro lado do rio já fala uma coisa diferente, que é para não se confundir, né? Que não se gostam, Düsseldorf com Colônia, Bonn com Aachen, assim vai, né? E aí tem o bávaro e tem lá no norte o frísio. Um país pequeno vai ter... A Suíça, né? Tem 28 cantões e 28 dialetos e falam 4 idiomas. Um paísinho daquele tamanho. Lieber em Brasília, né? Preferível ficar aqui no Brasil, né? Enquanto que ele for governável, vamos dizer assim, a situação financeira permitir. Né? É isso aí. Agora, você da escola ali, você foi fazer também contabilidade? Porque era o máximo que tinha aqui era contabilidade. Né? Não, o que acontece é o seguinte, nós estava até, você perguntou a respeito do meu jardim de infância, comecei lá no Colégio da Sagrada Família, mas eu presumo que em função do valor, meu pai me botou no segundo ano do primário, já foi no Pedro II. Pedro II, que era estadual, aí era um grande colégio. Aí eu continuei no Pedro II, fiz o ginásio lá, e aí também coincidiu que eu fui trabalhar como funcionário na casa do americano. E o gerente do escritório, Herbert Georg Fabian, ele viu que eu estava estudando à noite e ele perguntou: o que estás estudando? Estou fazendo científico. Mas eu não estou gostando. Ciência, química, física, essas coisas, latino. O que eu vou fazer isso na vida? Né? Ele me deu o conselho: Werner, faz o teu curso de técnico em contabilidade lá no Santo Antônio, que tu vai fazer uso disso ali. Parece que foi um profeta. Realmente eu fui lá. E me interessei, e ao fazer o curso eu realmente comecei a perceber, trabalhando na casa do americano e fazendo o curso, e com os meus ensinamentos recebidos do meu pai, principalmente, eu realmente cheguei à conclusão, aí eu me empolguei e me formei em 64. Né? E era o máximo que tinha aqui, né? Era contabilidade. Pois é, o meu filho fez faculdade de contábil na FURB. Ele disse: olha, o Santo Antônio se aprendia mais do que na FURB. Os padres puxavam, né? Os padres puxavam. Agora, você trabalhou na Casa Americana com o seu Alfredo Freschel. Sim. Que foi o fundador. Por isso que era a Casa do americano, porque ele era americano. Né? O pai dele, na verdade, foi o fundador, né? John Freschel, né? E ele era o Alfred, né? Alfred, isso também fez parte da minha escola da vida, porque além da severidade e da ordem que o meu pai me explicou, lá seguiu a mesma doutrina. Muito enérgico, né? E isso realmente influenciou na minha, vamos dizer assim, na minha atividade depois, em contabilidade, fazer as coisas mais corretas e atender bem e tudo, né? E você teve que servir o exército também, não? Não. Eu até sonhava, eu sou da classe de 42, eu sonhava porque... Mas era rima de família, né? Era filho único. O detalhe é o seguinte, aí, como 1960, o ano que eu ia servir, era Brasília, o meu sonho era ser guarda da presidencial, tá? E aí fui lá, me alistei como dever militar, tudo direitinho, e aí eu fui desclassificado. Aí me explicaram. Não tinha altura suficiente? Não. Primeiro lugar, filho único. Segundo lugar, carteira assinada, estás trabalhando. E em terceiro lugar... A altura tinha, então, para ser? A altura tinha 1,80m. Já dava. E eu cheguei à conclusão, fiquei sabendo que já encolhi 1 centímetro. Não encolhe 5 tempo, eu também já encolhi. Isso então me dispensou do serviço militar, tá? E aí me conformei, né?
Não foi para Brasília. Não foi cuidar lá do... Juscelino Kubitschek. Kubitschek. Muito bem, vamos fazer uma pausa para rodarmos comerciais e já já a gente volta com o segundo bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Werner Reimer.